Fala pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez nos estúdios do Hipopótamo. Eu sou o João Ranon. E eu sou a Dani Textor. E antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje tem Repeteco. A gente quer pedir para você se inscrever no canal, já deixar seu like. E hoje, nosso 17º episódio, a gente vai bater um papo sobre branding, sobre marca pessoal, como construir uma marca. E para isso temos uma dupla de especialistas. A Carla Viandel, que hoje é a segunda vez que está participando com a gente. E dizem as regras do Nova Média que na segunda vez tem que pagar boleto. Pode mandar, então. Pode mandar. Tá fácil assim? Já gostamos. Ela que é especialista em marketing, branding médico, sócia proprietária da Dr. Brand, né? Que já vem auxiliando aí mais de 100, 200, 1000 médicos em Goiânia a construir uma marca. Boa noite, Carla. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite outra vez, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto. Olha só, eu segunda vez ainda não aprendi muito. Não, mas até a terceira aprende. Não, vou aprender dessa. É poder falar para médicos de um assunto tão importante, né? Que a gente estava conversando aqui antes, que a comunicação é tudo. E a comunicação ela é muito ampla. Tudo que a gente fala e não fala é responsável pelo nosso sucesso ou não sucesso. Com certeza. A gente vai falar muito disso hoje e vamos apresentar o nosso estreante, né? Nosso calouro, Dr. Amir Saado, ele que é médico especialista em nutrologia, medicina do esporte, medicina anti-aging. E aí, se eu vou ficar falando, vai o resto do episódio, Vixe, né? Maria. Conta pra gente aí, se apresenta pra nós. Bom, meu nome é Amir Saado, para quem não conhece. Especialista em medicina esportiva, atuo na nutrologia e na endocrinologia também. E já temos aí mais ou menos 9 anos de consultório aberto, 15 anos de formado. Para medicina ainda é um tempo curto, mas que já trouxe muita experiência aí para gente, em todos os sentidos, né? Tecnicamente, profissionalmente, pessoalmente. E queria agradecer essa oportunidade que vocês estão dando para a gente poder falar um pouco mais para a turma aí. Nós que agradecemos por você compartilhar toda essa experiência que você tem. E vamos contar um pouquinho já da sua história. A Carla que já participou com a gente, o pessoal já conhece. E você formou aonde? Como é que foi essa caminhada sua para a parte de medicina esportiva? É engraçado porque eu falo que, para quem não acredita na questão da energia, de você montar na cabeça que você vai ter um objetivo e vai acontecer, acreditem, porque isso acaba moldando o seu caminho subjetivamente e objetivamente, do jeito que for. O sonho do meu pai era que eu fosse ministro da saúde, né? Eu falei, pai, nem tanto, né? Mas quem sabe um dia. E eu entrei na faculdade achando que eu ia ser um cirurgião cardiovascular. Me formei em Ribeirão Preto, na UERP, Universidade de Ribeirão Preto. E eu sempre gostei dessa área de fisiologia, bioquímica, até porque eu fui uma criança obesa, né? Eu conheci o primeiro endócrino que eu visitei, eu tinha 9 anos de idade. Então, sou de uma família onde os pais têm uma cultura de comer bem. Meu pai é sírio, né? Não sabe aí como é que é o esquema. Come pouco, né? Come pouco, e se não comer é ofensa, né? Minha mãe é baiana, então também só comida leve ali. Então, fui criado nesse ambiente. Então, isso sempre veio comigo, né? Essa questão do corpo, de saúde mesmo, e como uma criança que sempre foi gordinha, qual que era o tratamento? Tentar comer menos e fazer atividade física. E então, teve uma época que eu falava assim, eu queria trabalhar, eu queria ser médico do esporte. Mas, na época, você só podia ser médico do esporte se você fizesse ortopedia e como se fosse uma subespecialidade de medicina esportiva. Você foi meio pioneiro aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiânia, eu acho que eu sou o 3º médico com título, né? E aí, a partir disso, a gente foi abrindo portas para outros colegas aí. E eu sou pós-graduado em nutrologia pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, e sou pós-graduado em endocrinologia pelo IPMED, Instituto Médico de Ensino, e tento juntar tudo que as 3 especialidades, né, oferecem de melhor para a gente poder melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? E estamos aí na luta já há algum tempo. Legal. E muito feliz com a trajetória que a gente criou aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás,
a ponto do meu pai desistir de querer me levar de volta para o Tocantins. Então você é Olha que tocantinense. história, né? Sou tocantinense, nascido em Araguaína, norte de Tocantins. Vim para Goiânia, eu tinha 13 anos de idade. Então, mas aí você veio novinho pra cá. Vim. Meu pai, né, falou, esse menino quer ser médico, então tem que estudar numa escola boa para poder entrar no vestibular. e todo mundo de Tocantins vinha pra cá, Vinha né? pra cá. Mas olha que bacana, então. Você identificou numa dor sua, pessoal, Exatamente. de que uma inquietude de que não poderia ser só a mudança de estilo de vida, o único tratamento para um obeso, Não era e tão decidiu traçar seu caminho a partir dessa dor, né? Foi isso mesmo. Então, assim, minha vida toda eu passei por várias fases, até corporalmente falando. Né? Já tive mais magro, já tive mais gordo, percentual maior, já tive com mais definição muscular, já tive com... Então, assim, para mostrar, o que eu tento mostrar para meus pacientes, por exemplo, em rede social, é que não é a busca do corpo, é você não desistir de buscar a sua saúde. Porque a vida não é uma reta. Né? Nessa trajetória que a gente tem todos os dias, várias coisas vão te interromper, várias coisas vão fazer você desviar o seu caminho, várias coisas vão te dificultar para que você consiga almejar um corpo desejado, uma saúde desejada. E hoje no consultório eu bato muito na tecla dos pacientes que a estética é um bônus da saúde. Né? Então, isso é uma, como você falou, aquela dor, a coisa de viver isso na pele, né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma paciente pós-bariátrica. Então, a família dela toda de obeso, todo mundo com diabetes. Então, eu enxergava e sabia onde era o meu elo fraco da minha saúde. Então, muita gente, às vezes, as pessoas falam assim, né? Poxa, minha família tem histórico de câncer, de diabetes, de não sei o quê e tal. Eu falei, agradeça que você consegue ver isso. Porque diante de uma guerra, quando você enxerga o inimigo, você consegue se armar melhor. A guerra é perdida quando você não consegue visualizar o posicionamento do inimigo. Então, se você tem uma genética para alguma doença, esse é o seu elo fraco. Então, entenda como que é essa doença, entenda esse elo fraco e lute contra isso. Né? Ter genética é ter uma arma carregada. Disparar o projétil depende de vários outros fatores. Seria mais ou menos o que a gente falou, né? A genética é quase que um talento, né? Exatamente. Se não aperfeiçoado, você está perdendo uma oportunidade. Acho muito interessante, a gente fala muito isso justamente para a gente não focar nos finalmente, né? A gente aprender a curtir a etapa, né? E a dieta nada mais é do que isso. Exatamente. Você estabelece ali uma meta, claro, preciso chegar ali num corpo onde eu quero. Mas você manter ele é muito difícil. Muito. Desde que você faça as coisas corretas, mantenha a atividade física, alimentação saudável. Às vezes você chegou naquele percentual de gordura desejado, mas depois dá uma relaxada fora da E é comum sessão. isso. Isso é muito comum super acontecer. normal. Né? Porque é um processo que não é fácil você fazer isso sozinho, né? Todo mundo fala para emagrecer, por exemplo, é só comer menos do que você gasta. Mas o que te faz comer mais? O que te leva a comer mais? O que te leva a gastar menos? Isso é o que está no meio do caminho te atrapalhando. É ansiedade, é falta de planejamento, é falta de interesse mesmo. Porque a gente pega, às vezes, alguns pacientes que a gente tem que dar uma chacoalhada, assim, trazer ele para a realidade. Né? E a gente vê muito assim... O ser humano hoje tem foco, sim, mas ele tem muito foco para uma coisa só, de repente. Então, o que eu quero dizer? Às vezes o cara é um empresário de sucesso, onde o foco dele está em ganhar dinheiro e ser um empresário de sucesso. Parece que ele gasta todo o foco dele nisso. Energia, né? E não consegue distribuir isso nas outras áreas da vida dele. Sim. E a gente percebe que o tratamento da obesidade talvez seja um dos mais complexos. Sim. Tanto... por causa da parte do paciente, que ele tem que fazer muito bem, quanto por causa da parte de convencimento do médico. Isso. E aí entra, então, o branding. Exatamente. Né? Como é que você conseguiu, então, começar a se posicionar? Como é que você aprendeu a conversar com esses pacientes, a convencê-los e a realmente mostrar a sua marca para ter uma adesão, para conquistar esses pacientes? Primeira coisa, o acolhimento. É importante você acolher esse tipo de paciente. Enquanto muita gente chuta a boca desses pacientes, eu brinco que para você tratar um obeso, se você já foi um obeso, você consegue ter mais empatia, você consegue entender muito mais a dor dele do que alguém que não foi.
Isso não significa que alguém que não foi não consiga tratar, mas eu acho que vai tratar de uma forma diferente. Eu não estou falando que um oncologista, para tratar alguma pessoa com câncer, ele precisa ter tido câncer. Mas eu tenho certeza que se ele teve ou tem alguém próximo a ele com câncer, ele vai ter um olhar diferente para aquele paciente. A questão é o acolhimento inicial. Quando eu comecei a atender, minha consulta era baratinha e eu não queria ir para o plano de saúde, porque eu não concordo com o plano de saúde. Eu lembro até hoje, eu fui atender uma senhora, fui lá, e até hoje eu faço isso. Eu chamo na recepção meus pacientes, vou lá buscar. Ela virou, sentou assim na minha mesa e falou assim, primeira coisa que eu ia te falar, parabéns. Aí eu falei, dona fulano, mas parabéns por quê, senhora, né? Nem começamos a consulta. E o pessoal fala demais, às vezes falaram muita coisa para a senhora e que não é. Ela não, porque eu tenho 80 anos de idade, eu vou em médico há pelo menos uns 20, 30 anos e nunca ninguém foi me buscar na sala de recepção. Isso é berço. Meu pai sempre me ensinou que quando você recebe alguém na sua casa, é você quem abre a porta e não o empregado. Né? Então, aí você já começa relacionamento médico-paciente. Você já imprime a sua marca. E eu não estou falando que vocês precisam ser igual a mim, mas eu acho que todo mundo, né, tem um traço familiar de lapidação, de educação, e que pode ser muito bem extrapolado na vida profissional. Pode ser bem adaptado para a vida profissional. E aí, quando o paciente senta na minha frente, e isso hoje é geral, o que o paciente hoje quer? Ser ouvido. Sim. Eu falo que, às vezes, prescrever, talvez o doutor João, o José, vai prescrever a mesma coisa que eu, mas é prescrever, tentando individualizar e fazendo o paciente entender o porquê que ele está usando isso. E com muita leveza na consulta. A gente sempre fala isso, eu e a Dani, nada mais é do que a gente entregar um pouquinho a mais, né? O over delivery. E, Carla, para quem está nos ouvindo aí, a gente às vezes não sabe o que é branding, né? Então, beleza, marca, mas como isso pode ser adaptado para a realidade de um médico? O que seria uma marca pessoal ou um branding para médico? Explica para a gente, por favor. Primeiro eu vou falar assim, como eu fiz, né, o rebranding de uma marca muito grande. Hoje eu tenho convicção que marcas são estáticas e pessoas são dinâmicas. Então, naturalmente, trabalhar com médicos, né, no caso que são pessoas, vai ser muito mais simples do que qualquer marca. E branding, marca, gente, é sentimento, é tudo que ele falou. É como a gente toca o coração das pessoas. É quando eu falo para você da Louis Vuitton, o que você sente? Quando alguém fala do Dr. Amir, o que é o primeiro sentimento? Acolhimento. Isso é branding, é sentimento. Né? O primeiro bloco do branding lucrativo é todo baseado numa hashtag que a gente tem, que é tudo é sobre pessoas e emoções. O que é esse branding lucrativo? Falou, quem está ouvindo não conhece. O branding lucrativo é o que nos trouxe aqui, né, doutor Amir? Exatamente. Que nos conectou, porque o doutor Amir nunca trabalhou conosco, porém eu sempre admirei a marca dele, a distância, mas a gente passou a conversar há pouco tempo, só que eu sempre percebi que tinha muito sentimento, que tinha essa autenticidade. E independente de ter sido nós ou não, eu acho que a gente tem que validar quem está fazendo bem feito. Eu sempre tive um sentimento, uma impressão como profissional que ele fazia sozinho, porque é tão sentimental, tão bom, que às vezes eu falei para ele, que às vezes eu assisti ele, eu falo assim, eu vou sentar aqui agora para aprender e rir um pouco. Exatamente. Eu adoro essa palavra. Genuíno. Porque aquela velha máxima, né? Que branding é o que falam de você quando você não está presente. E tem muita gente que a gente vê hoje, ainda mais estudando muito sobre arquétipos, sobre a importância de você se posicionar, sobre a importância de você ter um branding. Especialmente agora no meio médico, tem muita gente que veste uma roupagem que não é sua, não é própria. Um personagem, né? E aquilo que é realmente genuíno, que casa com a sua essência, aquilo você não precisa de muito esforço para vender, porque é seu, aquilo vai fluir. Né? E eu pergunto para vocês, Carla, você como especialista, e doutor Amir também me responde, esse posicionamento que ele é feito, vamos colocar hoje como a principal ferramenta que é o marketing digital. Claro que o brand ele
ultrapassa e vai muito mais além disso. Mas uma curiosidade que eu tenho é uma consultoria agora. Esse posicionamento, ele pode ser utilizado de uma forma talvez não genuína. Claro que tem que ter a sua essência, mas assim, às vezes a gente pergunta assim, mas eu não falo tão bem. Mas a pessoa vai posicionar como uma autoridade. Entendeu onde eu quero chegar? Eu quero que você me explique justamente até quando a gente pode criar um personagem para a rede social, para um posicionamento em uma ferramenta de marketing digital, ou até onde a gente tem que ser nós mesmos. Entendeu a pergunta? Uhum. Eu vou responder a sua pergunta colocando, né, como nós trabalhamos com como que eu vou colocar? Tudo é sobre comunicação. Qualquer ferramenta que a gente use, seja a internet, uma rede social, TV, rádio, é só uma ferramenta, né, para escalonar ou não e passar a sua mensagem. Começa daí. A segunda coisa é que a gente não cria conteúdo, a gente vive conteúdo. E é isso que traz a tal autenticidade. Lógico que tem certas coisas que não me convém levar para aquele ambiente. Como falar de política, é um posicionamento que, às vezes, é melhor você evitar, né? Mas a autenticidade, ela sempre vai ganhar. Porque se eu tiver que ficar criando conteúdo, vai chegar um ponto que eu vou ficar cansado. E fica mecânico, né? Agora, se eu vivo conteúdo, igual o doutor Amir acabou de gravar uns stories falando do branding lucrativo, na academia ali, do jeito dele e tal. Por que que engaja? Porque a pessoa vê que ele está falando do coração. Ele falou coisas lá que, enfim, né? E Amir, esse posicionamento para você no começo, como é que foi? Porque eu vejo que você tem um perfil, digamos, mais divertido. Isso. Você enfrentou preconceito? Demais, porque, na verdade, cara, eu converso com meus filhos, né? Meus filhos têm 8 e 12 anos. Eu sempre fui um cara divertido, sempre fui um cara engraçado, meus amigos, sempre fui um cara bonachão, desde criança, né? Eu era um moleque que brincava com todo mundo. Isso é da minha essência. Eu não conseguiria... E quando o Instagram... Aí vamos falar de rede social, o Instagram... Eu estou desde o início do Instagram. No Instagram, no início, era para ser pessoal. Quando eu vi, eu já estava dando dica de saúde, dica de coisa... Até porque eu fui um dos pioneiros a falar de hormônio. Teve muita coisa que eu acreditava no início, hoje eu não acredito mais. Isso é evolução. Então, assim... E o que o pessoal... Isso foi apoiado pelos próprios seguidores. Que falam, pô, eu me divirto porque você consegue passar informação e a gente capta o que você passa numa linguagem. Agora tem uma coisa que é nichar o seu público. Eu nichei o meu público sem precisar... automático. Porque, assim, se você quer ser um médico, que você quer ter importância e relevância no meio médico, aí a sua postura tem que ser outra. Né? Infelizmente, tem que ser. Porque o raio do médico é o seguinte, você tem que ser bom, você tem que ter título, você tem que ter pós-graduação, você tem que ter... O paciente, ele quer que você resolva o problema dele, se você tem o título ou não. Sim. Eu fui muito perseguido pelo Conselho Regional de Medicina por falar de assuntos que, né, teoricamente, há 8, 9 anos atrás eram polêmicos e que hoje... Muitas pessoas falam. E às vezes eu sou até cobrado. Você sabe muito disso, porque você não fala. Eu falo, cara, porque minha pegada hoje, minha vibe hoje é outra. Então, assim, eu não forço. Até a gente estava conversando esses dias. Eu não forço para ser o que eu sou. Eu sou o que eu sou, genuíno. Sabe? É genuíno. Eu sou um cara tranquilo. E também, assim, os seguidores já acostumam. Quando eu pego para falar sério, é porque o bagulho é sério mesmo. Legal. Precisa ser falado. É interessante, né? Porque aí você tem esse divisor de águas. Oh, não, peraí, ó, o doutor Amir mudou o tom de voz. Tá? Porque vamos prestar atenção, porque é uma coisa séria. Né? Está indignado, está com alguma coisa. Porque na maior parte do tempo é falando da minha rotina como médico, como que eu cuido das pessoas que estão próximas a mim. Eu não consigo... Muita gente já me criticou por, às vezes, eu misturar o pessoal com o profissional. E aí eu falo o seguinte, eu não sou funcionário público que dá 18 horas, você bate o ponto e deixa de ser o chefe da repartição. Eu sou médico 24 horas. E isso se confunde com a minha pessoa. Legal. Né? Não dá para ser, cara, você sabe? E aí, se você não é um médico que tem essa vertente engraçada, tá tudo certo também. Mas procure a sua essência. Se você é um médico carinhoso, que gosta de escrever poesia, gosta de falar bem, que não seja tão formal, agora é o seguinte, você não pode
achar ruim se isso vai prender mais ou menos a atenção. O que eu não acho que não é legal, porque as pessoas sacam isso, é você forçar uma barra para prender a atenção do público e depois, porque isso esgota. Isso tem limite para ser, né? Então, é falar o que você tem vontade, o que sai do coração, tanto brincando quanto sério, entendeu? Evitar assuntos polêmicos. Eu tenho um pai que é político, sabe? Eu não falo de política na minha rede social, eu brinco com política. Uma vez só, quando... Eu lembro até hoje que a maior polêmica que eu me envolvi foi quando saiu o Super-Homem gay lá, né? Que saiu, né, na história de quadrinhos e tal. E eu só peguei um trecho lá de um Super-Homem com a Mulher Maravilha. Aí eu só escrevi assim, esse é raiz. E uma Já deu o maior problema, né? Aí eu falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí tô fora. Pessoas, aí eu falei, não vou falar mais nada disso. Aí para as pessoas respondi, eu tenho vários pacientes homossexuais, homoafetivos, e que são apaixonados no meu trabalho. Porque sabem que eu não tem na prática, no dia a dia, não tem diferença para mim. Você não faz diferença, né? E o princípio é esse, é não diferenciar as pessoas, né? Então, aqui, né, respondendo o que eu havia levantado, justamente a gente tem que ser nós mesmos. Exatamente. Temos que nos posicionar de uma forma genuína, porque eu acho que isso que cria uma conexão Por exemplo, com as pessoas. eu te falo, na sua vida lá, quando você está operando, não tem hora que você está brincando com as pessoas? Com certeza. Não é? Tem paciente que te permite brincar, tem paciente que não. E outra, a partir do momento que você se posiciona de uma forma não genuína, não se sustenta. Você tem que ter feeling. Aí, você é tão genuíno que no dia que você chega, às vezes, com a cara mais fechada, as pessoas percebem, respeitam. E respeitam o seu espaço. Pô, o doutor João não está legal hoje. O que aconteceu? Né? Então, assim, quando você é de verdade, até isso você não precisa justificar. As pessoas entendem que você não está num bom dia, entendeu? E ninguém consegue estar no bom dia todos os dias. Perfeito. E Carla, como é que você trabalha isso no médico? Colocando de forma direta. Porque você presta assessoria para médicos construírem uma marca. E aí você tenta identificar o perfil do médico, se ele é mais uma pessoa espontânea, se ele é uma pessoa mais retraída, se ele é uma pessoa mais brincalhona. Você traça esse perfil, vamos colocar aqui esse arquétipo? Até agora eu vou descobrir uma coisa sobre você que eu quero muito saber. Eu perguntar, depois já vou perguntar Pergunta aqui, ao vivo, pergunta ao vivo. Então, eu sempre tive, assim, eu acho que muitos médicos não sabem, vou até falar aqui olhando para a câmera, mas a faculdade, né, de comunicação social, que depois a gente escolhe ser RP, que foi no que eu formei, Relações Públicas, que é mais estratégia e planejamento, publicitário ou jornalismo. Não existe uma faculdade de marketing, existem algumas especializações, né, que foi o que eu fiz na FGV e na Dom Cabral. Então, começa por aí. Nessa faculdade, a base dos primeiros 2 anos que você estuda comunicação social, você estuda antropologia, sociologia e psicologia. Tudo sobre pessoas e emoções. E depois você vai estudar a técnica daquilo que você escolheu. Então, desde sempre, a gente é treinado para entender de pessoas. Por vários âmbitos e, principalmente, dentro da publicidade, né? De comportamento de compra. Então, quando eu vou trabalhar com médico, existe um processo seletivo hoje. Lógico que nos primeiros anos a gente começando, mas tivemos sorte de ter pessoas que já estavam muito preparadas, né? Que foi a doutora Thaís e o doutor Bones, que foram os primeiros. Mas eu identifico, sim, e eu sempre falo para o médico, a hora que eu identifico ali toda a conjuntura, eu tenho vários jargões com eles, né? Mas autoconhecimento traz autoconfiança que te dá poder. Hoje, doutor, você tem poder, porque você se conhece, você confia no seu taco, pode vir a pedrada que for, que eu suporto. Porque a maioria dos médicos fica assim, ai, mas isso eu não faço. Ai, mas isso não sei. É porque ele não conhece ele mesmo, então eu mando para terapia. Alguns eu tenho que mandar para terapia. Legal. Porque o que eu vou fazer para fazer essa pessoa confiar nela, se ela não se conhecer? E, assim, é muito lindo ver... Evolução, né? A evolução. Porque a pessoa começa a entender o que é dela e o que é do outro. E quanto mais você fizer coisas legais, mais as pessoas vão falar para você. E, principalmente, as próximas. Porque eu vejo, na maioria dos médicos, eu trabalho com ortopedista,
os próprios ortopedistas, que você sabe, ficam zoando ele. No começo, né? Quem julga no começo é aquele que bate nas costas depois e parabeniza. Então, faz sentido? Se a gente tem autoconfiança, a gente sabe quem a gente é, você não vai preocupar. Você sabe onde você está indo e por que você está indo. E olha que mais interessante, isso transcende apenas uma profissional, né? A pessoa tem um ganho pessoal, interpessoal, ele atende melhor os seus pacientes, ele se relaciona melhor em casa, com a sua família, no dia a dia. Então, assim, é muito além, né? Dizem que eu já salvei casamento. Isso é muito importante, eu fazer uma ressalva. No Instagram, teve uma época que eu gravei uns vídeos, assim, bem engraçados mesmo, para mostrar, tipo, como se fossem coisas que acontecem no consultório, né? Pacientes querendo milagres, né? Aquelas coisas. E eu representava o paciente, me vestia de mulher e tal, tudo isso. Cara, eu fiquei assim... A coisa mais legal que eu recebi foram colegas de faculdade falando assim, eu tava só esperando essa hora chegar, porque você era assim, você é assim, cara. Entendeu? Tipo, Amir, é muito massa te ver falando, mas essa ideia dessas coisas que você teve aí é você. Então, assim, pessoas que conviveram comigo 6, 7 anos, sabe? Colegas que são meus melhores amigos hoje, né? A turma fechada da faculdade que a gente convive até hoje. Para eles não teve espanto nenhum. Na verdade, estava tendo espanto e isso não ter acontecido antes. Então, assim, você também tem que saber de onde você veio. Né? Então, a influência de uma família, a influência... Meu pai e minha mãe nunca me podaram em ser um menino engraçado. Minha mãe, toda vez que ela era chamada na escola, ela só perguntava, e como é que são as notas dele? Tá bom, então... mas tá atrapalhando. Não, se estiver atrapalhando os outros, beleza. Mas, assim, eu nunca fui podado. E hoje a gente vê que tem muita gente que tem medo de se expor, porque ela não sabe se ela está sendo ridícula. E eu perguntei esses dias para a Carla. Eu falei, Carla, eu tenho muito medo de ser levado como um fanfarrão. Por quê? Às vezes, com medo de... O medo que eu comecei a sentir é tipo, doutor Amir não sabe nada tecnicamente e está se escondendo atrás de um personagem engraçado. E ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou, você tem que perceber se eles estão rindo de você ou rindo com você. Ela falou isso uma vez, eu nunca esqueci também. E isso é muito legal. É uma frase que eu falei, e eles podem acontecer os dois. Eles riem de você e com você. Isso. Né? E tá tudo legal. Mas né? o ideal é que não, no caso dele, porque a autoridade, ela fica assim... Fica um pouco abalada. Abalado, né? É o que eu falo, né? Tem que ter, e assim, tem que ter um limite. E vai ter momentos que você vai errar a mão, não vai ter forma. E aí é onde que eu acho que o problema dos colegas médicos, eles não têm medo de não errar a mão. Porque o médico leva consigo a possibilidade de não errar. Porque isso vem da nossa formação. A gente vem da formação de que a gente não tem o direito de errar diagnóstico. Porque se a gente erra um diagnóstico, a gente está colocando a vida de alguém em perigo. Só que nós não estamos lidando com diagnóstico na rede social, nós estamos lidando com o dia a dia. E o dia a dia, de novo, vou falar, a vida não é uma reta. Não é uma reta. Não é uma reta. Fenomenal isso. Não, eu acho muito interessante. Eu tenho isso comigo, né? A vida não é um 8 ou um 80, né? Não. Tem 72 opções nesse percurso. No meio desse caminho. E Carla, agora, uma pergunta que eu queria te fazer assim. Uma coisa que a gente vê quando a gente está começando a traçar um perfil, construir uma marca, as pessoas falam muito, principalmente as empresas, que você tem que ter uma persona para quem você quer vender, né? Então, muitas vezes a gente preenche até alguns formulários. A minha paciente ideal é a Fernanda, tem 42 anos, é uma mulher que tem um iPhone e ela veste assim, e ela é morena, e ela anda num carro assim e tal, e ela faz 2 viagens por ano. Então, assim, você está traçando ali uma persona para quem você quer vender. E inclusive, eu acompanho algumas outras pessoas, que uma delas é uma mentora, que fala que é ao contrário. Você não tem que saber para quem você quer falar, e sim para quem você não quer falar. Então, assim, quem não gostar do que eu estou falando, que saia. Né? E você, hoje, na Dr. Branding, o que você acredita para a construção dessa marca? O que nós usamos na prática, na verdade, né? Dentro das nossas consultorias, a gente tem vários números que são levantados e um deles é isso que eu chamo de dado frio do paciente, que é preciso eu saber ali, ter uma ferramenta para saber a média de idade, onde mora, se é homem, se é mulher, hábitos. E
a gente pega também o que eu chamo de dados sensíveis. Então, eu preciso trabalhar em cima de fatos, né? Isso é uma coisa. Eu estou satisfeita com isso que está chegando porque está vindo de acordo com o meu posicionamento. Por quê? Pessoas compram pessoas. É igual o doutor Amir falou. Vários médicos vão passar a mesma receita, mas não tem a energia do doutor Amir. Então, tem a ver com sintonizar a sua energia. Porque o dado demográfico, vamos dizer assim, sempre vai ser o mesmo. Tipo, quem está procurando obesidade, sei lá, ele pode trabalhar mais com adolescente, por uma questão de posicionamento e identificação mesmo, entendeu? Só que a energia, essa coisa de pessoas comprar pessoas, igual você qualquer pessoa que você vai trabalhar, você tem que ter uma afinidade com o que ela fala. Na verdade, a gente busca ter uma conexão de ideias, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que saber muito bem para quem a gente vende, né? Porque atingir um público certo é muito mais fácil e atrair ele para nós do que dar tiro errado, né? Não, mas eu volto lá no início. É muito mais sobre você Não, sim, claro. do que sobre o paciente. Você atrair o cliente, sim, claro, com certeza. Com a sua personalidade. Então, você não acredita que isso restringe um público? Não, você vai criando ali a sua tribo de acordo com o que você fala, emana, o jeito que você é, entendeu? Tem gente que vai olhar pra você, vai te admirar, outras vão até não gostar, mas vão querer ir pra ver o que você tem. E é por aí vai muita gente lá né? também até pra eu já ver. recebi paciente no consultório que falou que só tava lá pra saber se eu era igual na rede social. Isso é normal acontecer. Aí eu falei assim, aí sai da consulta, o senhor é melhor do que na rede social. Eu falei assim, o senhor devia ser mais assim na rede social. Entendeu? E aí isso vai ligando várias luzinhas, né, de alerta. Assim, a minha vida foi intuitiva. Eu falo que desde os 8 anos eu quis ser médico. Eu nunca pensei em outra coisa na minha vida. Eu falo que eu nasci para cuidar. E aí, uma certa vez, numa reunião com os colegas de faculdade, os caras, né, vendo a gente ascender na carreira, eu já não dava mais plantão, tal, que é uma coisa assim absurda, né? Tem médico com 70 anos dando plantão. E eu programei tudo na minha vida aqui, ó. E aí os caras, nego que quando eu falava na faculdade que eu ia fazer nutrologia, os caras falavam, nutrologia, coisa de maconheiro, vai fazer essa porra, vai fazer um trem tradicional, né? Falei, me deixa, né? Aí eu fui fazer. E aí, falou assim, Amir, o que você faz é muito fácil, né, velho? Todo mundo chega lá, tal, suplementinho, pá, emagrecer, tal. Porque não é só a obesidade, também tem o pessoal do fitness, que quer ganhar massa. Aí eu falei assim, vocês têm certeza que é fácil? Aí eu peguei um amigo meu, você é cardiologista, né, João? Ele falou, sou. Falei, cara, chega uma paciente lá com insuficiência cardíaca grau 4, ferrada lá. Qualquer coisa que você fizer para dar um conforto para ela vai ser bom. Ela vai te agradecer, vai estar feliz. Se você estabilizar o quadro dela, né? Se você for um plantonista que pega um paciente no edema agudo e estabiliza, ele volta a respirar bem, porque você pegou ele numa zona crítica. Agora, imagina eu pegar um paciente que não tem doença nenhuma, ele está bem, eu tenho que devolver ele melhor. Imagina eu pegar um paciente que não tem nada e eu devolver ele pior. Então, isso é muito, muito mais difícil, no meu ponto de vista. E aí, eu só percebi isso com o tempo também, que é difícil, porque... E o ser humano é um saco sem fundo de vontade de evoluir, esteticamente, principalmente, entendeu? Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E aí, a gente, como médico, a gente tem a obrigação de frear isso. Só que existem jeitos de fazer isso. Só que, pergunta se eu já fiz algum curso disso. Então, tem muita coisa também, né, Carla, que é intuitivo. Uhum. E o branding lucrativo, eu vou tentar passar, a minha palestra é tentar passar essa minha intuição para uma forma prática. E, de certa forma, você não modulou ninguém, assim? Você não teve uma inspiração, seja para o posicionamento em marketing? Quando eu comecei a ter, eu fiquei... como é que fala? Eu me frustrei. Porque nunca consegui mirar ninguém. Uhum. Teve uma pessoa muito importante na minha vida, meu pai. Meu pai... Teve um mentor. Meu pai, ele sempre falava uma coisa, seja o melhor no que você se propôs a fazer. Se você quer ser garçom, seja o melhor garçom. Se você quer ser médico, seja o melhor médico. Se você quer ser gari, seja o melhor gari. E eu via muito a relação... Meu pai tinha um supermercado, né? Como árabe, né? Sempre teve uma lojinha.
Então, eu via muita relação do meu pai com os funcionários e com as pessoas que compravam. E era uma relação muito amistosa, só que tinha uma divisão entre a amizade e o lado profissional. Então, eu falo que hoje muitos pacientes viram amigos, né? Viram amigos assim, e consomem do nosso produto. E aí é onde a gente vai falar da questão da fidelização do paciente. Onde que é que isso acontece? Eu vou te falar, demorou eu a entender o que é que eu faço para fidelizar tanta gente assim. Eu tenho pacientes que estão comigo há 7 anos, pagando consulta particular, indo pelo menos a cada 6 meses. Né? A gente vê grandes figuras aí do Instagram com 1 milhão de seguidor, cobrando fortunas em São Paulo, onde eles não têm essa fidelidade. Eles ganham por rotatividade. É uma escolha deles. Uhum. Eu não quero isso. Porque eu acho que eu, como médico, eu tenho que tentar resolver o maior problema possível que eu conseguir do paciente. Os meus pacientes têm o meu telefone pessoal. Então, isso é uma coisa que foi acontecendo naturalmente, sabe? E aí, claro, eu tinha uma equipe de marketing que me ajudou na questão de como levar isso para a rede social. Olha que legal. Então, hoje você é o modelo para outros médicos que estão começando. E essa é a intenção do branding lucrativo, para que a gente possa passar essa expertise. Se você conversar com o João Apolinário, muito do que ele fez pela Polishop, né, é intuitivo. É pela dor. É a dor de comprar. E lógico que ele foi bem assessorado para depois colocar isso num modo profissional. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone ou qualquer... O que ele queria que fosse? Intuitivo. E a Carla vai falar melhor para a gente sobre isso, mas um dos termômetros do pós-venda é realmente a fidelização desse cliente, né? Porque você, para ganhar um novo cliente, um novo paciente, você gasta muito mais do que para manter um. Então, assim, realmente é um termômetro muito bacana quando ele volta. Então, opa, estou fazendo a coisa certa. Uhum. Né? Mas eu vou além. Além da pessoa ficar, é o quanto ela indica. É um número que a gente sempre monitora para falar obrigado para aqueles que indicaram 1 ou 2, mas sempre tem aqueles que indicam muito, assim, dentro desses números que a gente acompanha, que fica fã mesmo e fica militando pelo médico por onde ele vai. E isso eu vejo mais importante ainda que a fidelização, porque ele está dando o nome dele em prol de um médico. E pode ter certeza que ela vende... A pessoa vende de forma apaixonada. A evangelização, né? A gente fala muito isso também. Ela vende de forma apaixonada o médico. Tipo assim, aquele é o maior médico. E onde ela chega, ela vai vender. Já trabalhei com cirurgião plástico e de uma pessoa que ele operou, ele tinha quase 50 indicações. Era uma mulher que era influente, ela não era influenciadora da rede social, mas ela era influente em um meio. E ela começou a indicar. Outro médico... que é dermatologista, ele atendeu uma delegada, ela ficou fã dele, ela começou a levar as delegadas todas para lá. Então, virou um nicho. E aí é o tal do boca a boca, né? A gente sabe que a rede social hoje virou boca a boca, mas até eu estava procurando aqui um post que minha namorada mandou para mim, e aí eu repostei, e que assim, na hora que eu li, eu falei, é isso mesmo, cara. Do Leandro Branquinho. Não sei se vocês conhecem o cara. Não. Ele fala assim, ó, se o cliente gosta do teu trabalho é porque você é bom. Se o cliente volta e compra de novo, é porque você é profissional. Agora, se o cliente te indica para outros clientes, é porque você bota para quebrar. Muito boa. É isso mesmo, sabe? É porque você tá dando o seu nome. Pensa, quando eu te recomendo alguma coisa, se der errado, você vai falar, pô, Carla... Sim. Mandou um negócio lá, nem era assim. A gente tem 3 pilares, né, do branding, né? Que seria imagem, comportamento e a obra, o legado, né? Aí você entraria no seu legado, né? Gostei desse trio aí, nunca tinha ouvido falar, não. E agora, sim, tem também o contexto, né, em que você está inserido. Por exemplo, se você é um excelente médico, mas você atende numa clínica meia boca, oferece uma experiência do cliente também, que não seja tão completa, também... acaba perdendo um pouco o seu valor. Preço percebido, né? O valor Exatamente. percebido. Exatamente. Existe até uma história que eu acho muito bacana. Tem um violinista nos Estados Unidos chamado Joshua Bell. E eles fizeram um experimento muito bacana. Colocaram Joshua Bell, que é extremamente vendável, renomado. Alguns ingressos chegam a custar cerca de $1.000, né, dos seus concertos.
E eles colocaram Joshua para tocar uma manhã no metrô de Washington, eu acho que foi. E eles colocaram o mesmo violino, o mesmo artista, o violino um Stradivarius de, acho que 1713, alguma coisa assim, estimado em $3 milhões. E, resultado, algumas pessoas deram esmola, mas ninguém parou para apreciar. Então, ele era o mesmo, com o mesmo instrumento, mas num contexto diferente. Então, para a gente ver que o contexto, o ambiente em que a gente está, pode nos valorizar ou não. Né? Com certeza. Sim, com certeza. Mas eu falo de estratégia, né? Porque às vezes você tem que começar dali. Então você tem que achar uma estratégia. Que você tem, né? Foi quando eu comecei, eu atendia numa clínica na Vila Nova. E fui. Aí teve uma época que eu fiquei na clínica da Vila Nova e na clínica do Marista, que é a que eu tô saindo agora. E aí eu falei, não dá para ficar nas duas, né? Porque, tipo, vai ter conflito de paciente. Então, é se posicionar. E, na verdade, eu falo que isso é um jogo. Mas é um jogo onde você tem que confiar em um jogador, que é você. Volta lá na Não é? autoconfiança, no autoconhecimento. Então, assim, eu tenho capacidade disso. Quando eu recebi o convite para a atual clínica, que eu fui lá conhecer, eu conheci a dona da atual clínica, a doutora Lana, lá no branding, e eu falei, cara, por que não, né? Se fosse em outra época, talvez eu me sentiria um bichinho do mato ali e tal. Eu falei, pô... E, na verdade, isso partiu de uma paciente que fez um comentário com a minha secretária, que ela falou assim, poxa, o doutor Amir é tão bom no que faz, é um cara elegante, tal, fala bem, a consulta dele não é uma consulta, é uma aula, né? Aqui é muito, muito simples para ele. Legal. Cara, porque isso aconteceu comigo há 6 anos atrás, em 2015. Eu saindo do consultório, eu tinha um Fiat Punto, que ainda era da residência. Eu falei, só vou comprar o carro quando eu puder. E aí, aqui em Goiânia, você sai junto com o paciente no final da consulta, né? Ela saiu, estava esperando alguém buscar ela, era uma senhora de uns 60 e poucos anos. Ela olhou para o meu carro, entrando no carro, ela, doutor Amir, mas esse que é seu carro? Eu falei, é. Aí ela falou assim, mas não pode ser. Na época não existia Uber, né? Para dar um migué, né? Mas não pode ser, o senhor cobra bem na consulta, é um médico, né, que já está em ascendência, tal, não sei o quê. Eu já estava com um projeto de trocar o carro no final do ano. Isso era mais ou menos outubro. Eu ia trocar na virada de dezembro para janeiro. Cheguei em casa, falei para minha esposa na época, eu falei assim, não vai ter jeito não, vou ter que adiantar a troca do carro. Porque isso é uma realidade, né? Onde você atende. Em Goiânia, né? E aqui, assim, é aquela coisa. Se você quer vender uma taça de cristal no R$1,99, ela vai valer R$1,99. Se você pegar a mesma taça de cristal Swarovski, sei o quê, e colocar lá no Shopping Guatemi, né, com um LED em cima, todo um aparato, você pode cobrar os seus R$300 numa taça. De novo, é o contexto. É o contexto. Mas é interessante a gente reforçar que você chegou neste convite ou nesta oportunidade porque você não teve medo de começar lá atrás. Lá atrás, exatamente. É muito interessante a gente ter em mente que não espere o momento certo. E nada impede, isso foi uma coisa minha, né, do Dr. Amir, fazer galgar esse caminho. Sim. Nada impede de você ser um cara que tem uma estrutura familiar que te dê condições de começar num lugar melhor. Ou né? no mais simples. Ou no mais simples também. E isso não tira o seu mérito. O que eu falo é que, assim, a questão, os stories que eu fiz hoje, que a Carla está falando, é que, assim, ter conhecimento técnico é o mínimo que o médico tem que ter. Agora, ter conhecimento sobre pessoas, sobre como tratar um ser humano, isso nem todo mundo tem. Né? Eu tenho colegas de faculdades que eram crânios, assim. É o que a gente estava conversando aqui no início, antes de começar. Existem pessoas com alto QI e baixo QE. Alto consciente de inteligência e baixo consciente emocional. E hoje você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Né? A política com o paciente, cada paciente que senta na sua frente é diferente, então você tem que ser camaleão, sim. Se você pega um paciente que é um autoempresário, você tem que saber conversar com ele. Se você pega um paciente que tem dinheiro, mas que é simples no linguajar, você tem que saber conversar com ele. Né? E ainda falando em simplicidade, é uma coisa que eu acho muito interessante, eu até estava comentando com você mais cedo, e aí eu quero que você nos proponha uma solução, Carla, porque eu acho isso...
A gente vê, por exemplo, essa atual clínica é uma clínica linda, tem toda essa experiência, tanto a arquitetura bonita, tudo pensado, tem um café na hora que chega, na hora que você termina de tomar o café, já retira a xícara. Por ser assim muito imponente, muito bonito, muito bem pensado, com toda uma experiência, agrega muito valor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para que aquilo não pareça aos pacientes algo inacessível, algo inatingível. Então, eu percebo que o que eles utilizam lá dentro é realmente recursos humanos. As pessoas tratarem de igual para igual, com muita simplicidade, muita simpatia. Existe para você alguma solução, assim, talvez física ou de rede social, que a gente possa tentar aproximar, por mais que você eleve esse ticket, por mais que você eleve o nível da experiência do cliente, mas que você consiga vender de maneira acessível a alguém? Bom, eu vou voltar de novo na questão da essência e da personalidade. Eu conheço a doutora Lana há muitos anos. Já tem uns 10. Lá maravilhosa. No começo, Lana, querida, um abraço. Queremos você aqui. Com a gente. Lá no começo, lá do comecinho mesmo, quando o Instagram era mato. E a doutora Lana sempre teve aquela essência. Dificilmente ela iria ter um negócio, por mais majestoso que fosse, porque isso é uma conquista dela, e não ia ser a cara dela, porque o negócio é a cara do dono. E o que acontece muitas vezes que a gente vê acontecer. Eu sempre falo, dinheiro e poder não muda as pessoas, só revela. Então, quando você vê, às vezes, um médico que ele chega muito alto, que eu já tive que lidar com isso, de falar, doctor, desce. Desce daí. Baixa a bola. Desce que tá ruim, entendeu? Porque quando você começa a ter dinheiro, poder, influência, tudo ao mesmo tempo, dá uma pirada. E a doutora Lana, ela não pira. Ela tá lá. Não, ela é um exemplo de simplicidade. Ela não fica igual o negócio ali do cardiologista, sabe? Ela é... Desde que eu conheço ela. E, assim, eu tô bem próxima dela agora, porque ela era da causa animal, né? E eu tô junto com a delegada, que agora tem uma delegacia aqui. E cada vez que eu escuto as histórias, assim, de vida dela, de o que ela já ajudou, o que ela já fez, que o pessoal deixava cachorro lá. Simples, ela deixava cachorros lá, gatos, na porta da clínica dela. Ela largava tudo para ir pegar os animais, sabe? E eu vejo hoje que ela fala assim, Carla, não quero me posicionar, porque daqui a pouco vai começar a acontecer de novo. Mas ela ali, sabe? Querendo fazer alguma coisa. Isso é a pessoa que não perde a essência, sabe? Então, as pessoas vão sentir isso. Isso é passado para a equipe, né? Onde você trabalha. Chico Xavier também falava assim... não, na verdade, perguntaram, e se Chico Xavier fosse rico? Aí eles falaram, não... E se Chico Xavier fosse rico ou pobre, a essência dele era aquela ali. Então, você vê pela pessoa, não é pelo que ela tem. Se ela é o que ela é. Não muda, só revela. Não muda. Porque quando ela tá ali mais humilde, ela tá tentando, né, ganhar o dela. Ela chegou, pau. E falando do projeto que vocês estão fazendo, o que é esse branding lucrativo? De forma mais prática, seria uma mentoria onde vocês vão prestar justamente para fazer esse treinamento com os colegas médicos que estão começando a criar sua marca? Eu entendo, assim, que é realmente o que a gente chama aí de propósito, né? Que é aquilo que você faz para as pessoas e você vê o resultado e você fica muito feliz. Que eu acho que é isso, quando você vê um paciente emagrecer, quando você está lá, faz a cirurgia, o paciente vai embora andando, aquela coisa toda. Então, veja assim, que na minha vida só pode ser um propósito, gente, porque eu entrei na faculdade, desde o primeiro semestre, eu já comecei a trabalhar com médico. Isso não é normal. Eu não pedi, as coisas só aconteciam. E só foi aprofundando. Até eu ir parar, no bastidor do médico, para ter esse nível de conversa, de mandar o médico para terapia, pensa? Então, quando as coisas foram acontecendo e fluindo, eu também sou super, assim, na intuição. Eu nunca pensei em ter um curso online, eu nunca pensei em ter uma imersão. Eu estava ali muito feliz, na verdade, fazendo o meu 1-a-1, envolvida com os médicos, porque você vai envolvendo, assim, eu falo que vocês são muito especiais, assim, de modo geral. Sempre vai ter exceção. Mas, na regra, vocês são disciplinados, vocês são muito honestos, entendeu?
ele fica grato, ele quer te ajudar de 1000 formas de volta. Tanto que nem no Instagram eu falava, tem tanta indicação, o que eu vou mexer no Instagram? Deixa esse povo para lá. Não precisa, né? Depois que eu resolvi ir e que o Samuel adentrou, né? Cruzou Mas meu caminho. É uma imersão ou é um curso? Como é que vocês estão organizando? Não, é aí que eu vou chegar. Que ele viu o método, viu tudo, ele falou, Carla, isso aqui não pode ficar assim só no 1 a 1. A gente tem que levar para mais Uma pessoas. forma de escalar, né? Então, assim, o método em si, eu entrego todo o passo a passo. Lógico que um médico que ele for mais astuto, ele vai conseguir... Mas dali, se ele conseguir aplicar 3 coisas, se ele conseguir entender que tudo é sobre pessoas e emoções... Já tá tudo Ele certo. já ganhou tudo. Porque vem o doutor Amir e vem o Samuel na mesma direção. Se ele sair dali entendendo isso, jogo ganha para ele. E foi engraçado porque eu participei da primeira imersão não como palestrante, mas como convidado para, no final da imersão, fazer o network com os colegas médicos que estavam lá e tal. E, cara, só que eu cheguei no meio da palestra do Pedro. Aliás, já tinha começado o Pedro. E o Pedro, assim, eu conhecia... ele fala que já me conhecia de rede social e eu não o conhecia. E eu não sabia que o Pedro tinha sido obeso, passou todo aquele perrengue e tal. E o jeito que ele se expressa é muito legal. E eu fiquei fã dele, assim. E me cutucou, na verdade, não, me afirmou que o que eu queria fazer. Porque durante muito tempo as pessoas me cobraram que eu tinha que abrir um curso de hormônio, de hipertrofia, de não sei o que, de obesidade e tal. Eu falo, de verdade, eu nunca quis ensinar médico essa parte técnica. Eu nunca quis, sabe por quê? Porque é uma coisa muito séria você ensinar e as pessoas saírem aplicando erradamente por aí. Porque ainda é uma área muito, muito penumbrosa, muito nebulosa, ainda é uma área que não existe consenso. Então, assim, trabalhar, ensinar as pessoas de uma área que não existe um consenso, não é fixo, que é tudo muito da sua experiência prática. E hoje tem muita gente fazendo, muitos médicos fazendo isso. Isso não me enchia os olhos, né? Ah, Mir, você perdeu tempo, perdeu o fio da meada. Não perdi porque não era o que eu queria de fato. Eu ia de convidado em alguns cursos, falar de alguns assuntos específicos e tal. E aí, quando eu participei do primeiro branding, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero passar a minha experiência como médico, o que eu sei fazer de melhor dentro da medicina, além, né, disso. Aí eu falei, cara, é fidelizar paciente. Né? Não sei se é porque eu sou bonito, sou feio, o povo acha que eu sou pobre, quer me ajudar. E eu não tenho noção, né? O povo, esse coitado, esse gordinho tem que comer, vamos passar um dinheiro para ele. Eu não sei, mas aí, aí eu chamei minha secretária um dia e conversei. Kátia, o que o pessoal fala lá fora? E ela foi unânime, falou assim, todos saem encantados com sua consulta, porque... E às vezes eu saio no final do dia sem voz, porque eu falo a mesma coisa 10 vezes. Então, só que isso é natural. Legal. E esse feedback dá um gás, né? Isso energiza a gente e faz a gente querer ir para um próximo nível. Sim. Né? Então, o que eu vejo? Que hoje na medicina, muitas pessoas fazem a medicina por status. Só que elas esquecem que esse status não existe mais. Não existe mais. Eu senti o status de ser médico quando eu servi o exército no Amazonas, onde eu fiz a diferença para ver pessoas que viam médico uma vez por ano. De querer me levar na casa deles, doutor, hoje é tenente, né? Tenente, hoje é aniversário da minha avó, vou levar você, me apresentar para a família inteira, me colocar no lugar da mesa mais especial que tinha, e eu todo vergonhoso, com 25 anos ali, tal, novo, não sabia nem, né? Então, assim, é o status que o médico carregava antigamente. Hoje, nós somos prestadores de serviço. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. E aí, nós temos que aprender a prestar o melhor serviço. Só que um serviço que o produto é a vida. E a qualidade de vida que a gente emprega. Legal. Então, isso é muito difícil de fazer. Né? Paciente, já chorei com paciente no consultório. O paciente sabe, não estou dando conta. História e fala, é por isso. Então, aí eu encaminho para psicólogo. Sai igual eu, Doc. Não, às vezes tem que encaminhar, porque assim, principalmente o tratamento de obesidade, ele é multifatorial, né? Pacientes, por exemplo, que não conseguem ganhar massa muscular. Você vai ver o cara estressado, não consegue comer.
ou não tem rotina, né? Então, eu também sou muito assim, ó, peraí, você acha que você está no momento certo de fazer isso na sua vida? É isso que você quer? Essa verdade, eles adoram, porque é o jeito certo de falar não. Sim, né? Então, assim, o Branding Lucrativo é uma imersão, um treinamento para médicos que envolve praticamente tudo dentro de uma marca pessoal, né? Autoconhecimento, Isso. autoconfiança, Foi posicionamento. testado, né? Durante quase 5 anos, eu falo para os médicos que eu trabalho, falo assim, eu testei o método com vocês me pagando. Né? Aí eu fui só organizando tudo. Aí o Samuel chegou, viu aquilo, que a gente fez palestra lá no Óreo, e falou, Carla, o que é isso? Você tem que vender isso aí em escala, né? Ele, empreendedor demais. Eu falei, será? Que a gente, né? Eu também lá precisando de um terapeuta. Foi o Samuel, meu terapeuta, Sim, no caso. Legal, né? A gente tem uma síndrome do impostor, né? Que é o não depositamento de confiança em nós A mesmos. gente não se reconhece. Não se reconhece. A gente acha que nós não somos capazes, que nós não somos inteligentes o suficiente para lançar uma mentoria, um ensinamento. E eu falo assim, não tenho e não quero ter essa noção de quem eu sou. Porque você tem que ter noção do que você faz. Boa. Né? É diferente. Ter noção de quem você é, do seu alcance, pode te levar à soberba. Entregue resultado. Quando eu olho o meu portfólio de quem eu já atendi, de quem eu sou, esses dias eu fui surpreendido no shopping. Tava eu e a Valéria. Você entendeu? O Gustavo Lima, foi você, não foi? Ele é meu paciente. Então, assim, já atendi o Matheus, Jorge Matheus, Maiara e Mairaísa, quando elas começaram a mudar Vocês gostam, né? o estilo de vida. Essa turma toda já passou com a gente. Então já faz uma chamada, Gustavo, vem gravar aqui com a gente. Fala comigo, bebê. E aí, uma menininha de 12 anos falou assim, você é o Dr. Sado? Eu falei, sou. Aí minha mãe tá ali escondida, ela tem vergonha de parecer que ela é sua fã, te segue no Instagram. Eu, gente, mas manda ela vir aqui, quer tirar foto? Manda vir. Não, eu quero tirar uma foto com o senhor, porque quando eu engordar, eu vou lá para emagrecer. Eu falei, não, mas você só tem 12 anos, você não vai engordar se Deus quiser. E ela era magrinha. Então, assim, a gente não tem noção de a gente alcança. Por isso que tem que ter responsabilidade na rede social. Mas de forma prática, Carla, o que vocês ensinam? A gente falou em emoções, falamos em relação interpessoal, mas de forma prática. Eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto de método. Eu acho que o método, igual você falou, ele é replicável, né? A gente fala emoções, beleza. Eu quero que você me ensina de forma prática. Como é que eu começo a criar a minha marca? Como que você... Deu lag. Não é deu lag. É porque sempre volta na mesma coisa, que é o primeiro módulo, que o meu vai ficar dividido lá em 4, né? Eu vou entrar nos intervalos das outras palestras. Porque o primeiro módulo é sobre pessoas e emoções, arquétipos, autoconhecimento, todas essas coisas. Porque tudo parte de você. Porque cirurgia, todo médico que é seu concorrente vai fazer. Mas pessoas compram pessoas. O médico precisa entender isso. Mas assim, então, você ensina ao médico... Tem um passo a passo que eu entrego com exercício, com tudo, para ele sair de lá. Tem uma apostila, gente, gigante. Então, assim, mas o médico tem que querer, né? Porque eu falo, o que diferencia o médico que chega lá do que não chega? O que fez tarefa. Eu encontro os médicos a cada 15 dias. Amanhã eu vou encontrar 3. Eu não anoto a tarefa que ele tem que fazer, ele que tem que anotar, e se ele não anotar, eu falo, o problema é seu. Isso é muito interessante. Você entrega o curso, a pessoa, para alcançar resultado, ela tem que Mas as dedicar, tarefas né? estão lá, entendeu? Só que eu prefiro ter alguém, né, para me... Hoje, o que eu estou fazendo de conteúdo lá da Dr. Brain, se a pessoa se dedicar a estudar lá o que eu estou falando, ela faz. Que legal, né? Tipo, você é esperto, não é esperto, você é inteligente, é diferente. Ela vai saber, só que a maioria dos médicos, infelizmente, gente, quando eu começo a falar certas coisas, que eu vejo o olho assim deles pra mim, inclusive no dia da imersão, sabe que você fica com o coração partido? Você vê que a pessoa tá assim, bugou. Mas sabe o que é, cara? Bugou. Ninguém quer aprender. As pessoas querem ser ensinadas. Então, é esse que é a chave. Ninguém quer aprender a construir... Ou, por exemplo, o senhor é um senhor, assim, fala. O senhor é uma merda, né? Respeito meu Porque cabelo o senhor branco. é minha chefia, né? Então, assim... A chefia. É, Bom, Pra quem não sabe, o Ramon já foi Chefia meu melhor que paciente. Meu primeiro médico. Que Já legal! foi. Esse corpo aqui esbelto. Não, e eu tava de olho no seu tênis. Olha o olho dele. Olha lá o tênis Aqui, dele. Carla fala, do céu. fala, aqui. Estilo
perigoso demais. Gente, não, eu vou Não, postar pra vocês verem. Vai foi uma guerra. uma figurinha aqui embaixo. Me dei de presente de aniversário, né? Vou contar a história. A Me hora dei que de eu presente de olhei o aniversário. tênis dele, eu falei, É, meu Amor, branding, né? Amor, comprei um Air Jordan. Falei, quê? Mas foi do Aí Jordan chegou- que você comprou? Foi, Aí esse preço chegou- deve ter sido dele. Não, e o negócio dele é fogo, tem vermelho. É lógico, é meu branding. besta. Mas então, Voltando. voltando, né, à pauta, nós não queremos ser aprendidos, ou nós não queremos aprender, nós queremos ser ensinados. É igual a dieta, né? Ninguém quer emagrecer, ela quer ser emagrecida, né? E aí é por isso que, então, voltando ao que eu estava falando, por que eu nunca quis dar curso de nada? Porque no final do você fica lá 3 horas falando de fisiologia, bioquímica, para um filho de uma mãe levantar a mão e falar, doutor, mas e aí? Qual que é a dose do hormônio tal? Que é a Ele quer o quê? receita, né? O Ctrl-C É. ou Ctrl-V, para na segunda-feira ele chegar e sair chunchando hormônio em todo mundo, sem pensar, sem raciocinar. Sem raciocinar. E eu vou te falar uma coisa. Nas cadeiras básicas da faculdade, eu odiava bioquímica. Só queria que aquilo acabasse. Isso. E aí, agora, fazendo a pós de longevidade do Ítalo, só fisiologia e bioquímica. Exatamente. E aí eu falei, vai, trouxa, né? Então a gente realmente começa a ver, agora com um pouco mais de maturidade, o quanto é importante você Aí conhecer. você começa a querer ler o Leninger de novo. Não, tudo, o o Guyton, a Dita, tudo lá. Uhum. E assim, o quanto é importante você conhecer essas etapas básicas, Sim. especialmente essas muito chatas, para você raciocinar e fazer uma boa prescrição. Não existe fórmula pronta. Mas é que tá. Aí eu vou te dar um conselho de médico. A fisiologia no livro é linda. A fisiologia no ser humano é diferente. É diferente. Porque a gente sofre influência externa. Sim. Aquilo, quando você decora o ciclo de Krebs, você está decorando como se fosse o perfeito. Só que nenhum corpo é perfeito. Nenhum corpo humano é perfeito quando eu falo no funcionamento básico daquilo. Porque a gente já sofreu várias influências que deixaram o nosso corpo imperfeito. Então, assim, é bom você saber porque você conhece as vias metabólicas. Mas isso não dá para usar aquilo exatamente na prática. Entendeu? E aí é onde você vai entender que é esse contato com o paciente que vai te fazer falar, pode ser uma via tal, mas pode ser várias vias ao mesmo tempo que estão distorcidas. Entendeu? Então, na verdade, isso você não consegue tirar no exame simples. Sim. A gente tem que conversar com o paciente. O maior exemplo disso são os valores de referência Sim, que nós temos, né? que hoje são desatualizados, né? Então, assim, mas é importante você entender justamente para saber como a medicação teria que agir dentro do organismo. Essa é a parte técnica. Mas, quando você vai para a parte pessoal, aí o paciente se depara com uma receita gigante, onde ele não dá conta de aderir. Se você pegar o Dr. Amir há 7 anos atrás, 6 anos atrás, hoje eu olho as minhas receitas, eu tenho vergonha. Porque assim, você quer tratar tudo ao mesmo tempo. E aí hoje você tem que ter calma, paciência e chegar para o paciente e hierarquizar o tratamento. Falar o que está pegando mais nessa vida dessa pessoa. Meu pai saiu esses dias com 7 páginas de prescrição e no primeiro T3 em dose alterada, ele começou com uma taquicardia louca, sudorese e não conseguiu tomar mais nada, porque ele não sabia que era aquilo ali, né? Enfim, não fui eu que prescrevi, mas ali... Então, a gente vê assim, que você realmente tem que ter uma hierarquização. E eu acho que o que vai te trazer essa maturidade é justamente É o tempo, a vivência. a vivência. Né? É ter humildade de conversar com outros colegas. Eu aprendi com muitos colegas que estavam à frente de mim. Vou dar um exemplo aqui. Os implantes hormonais. Eu fui da primeira turma da Elmeco, lá do Dr. Silmar Coutinho, que aprendeu a colocar implante. O meu primeiro implante que eu fui colocar numa paciente foi 1 ano depois. Porque eu tinha muito receio de fazer algum erro. Eu tinha que estudar mais. Porque no final de semana não dava para aprender. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, chega muita paciente querendo colocar o chip da beleza e que eu falo, não, minha filha, você não tem indicação disso. Mas por quê? Não é nem pela fisiologia, é porque eu sei que ela é uma paciente que não vai fazer o que vai fazer. Isso é feeling. Eu acho o chip da beleza uma afronta tão grande que primeiro você está chamando a pessoa de feia, né? Porque ela precisa de um chip. Ela está se chamando de feia, né? Não, mas olha só, que interessante que você falou. Eu olho hoje as minhas receitas e tenho vergonha. E isso não é demérito nenhum. Não. A gente olhar para trás e ver que a gente mudou e amadureceu. E assim, realmente e ter... reconhecer.
Isso, ter a humildade realmente de olhar para trás e ver que você evoluiu, Sim. né? E, gente, nós falamos de branding, beleza? Eu quero falar os outros blocos do Então, método. conta pra nós. Porque você falou que é metódico, né? Então, primeiro, tá todo baseado em branding, arquétipos, comunicação, toda essa parte que envolve pessoas e emoções ali, né? Que tá com o médico. Depois, o segundo bloco é em cima dos 9 P's do marketing. Na verdade, são 8, mas eu pus um a mais. Philip Kotler deve estar lá se remoendo, né? Lá, abusada. Então, é bem prático, assim. E, geralmente, eu faço ali gabaritando com o médico, entendeu? Quando ele vai evoluindo em cada um desses P's. Depois, eu fiz um funil, assim, de 5 etapas do que eu consegui mapear nos médicos. Porque desses mais de 100 médicos que passaram por nós, todos tiveram algum tipo de transformação. Só que tem alguns que realmente extrapolaram, né? Eu tenho médico que a gente conheceu, faturava 70 mil, hoje fatura quase 1 milhão. Então, a pessoa realmente, ela extrapolou, como vários outros médicos que têm agenda só para 2023, de cirurgia plástica, mais de um. Então, eu mapeei ali o que esses caras fizeram. Modulou eles. Porque, infelizmente, é só uma mulher que teve resultados assim muito, muito acima da média. A maioria foram homens. Para mostrar assim, ó, onde eles investiram aqui. É um ponto em comum. Né? Um ponto em comum. E o último bloco de network, que tem que ser investido, né? É o que eu falo. Tipo, o doutor Amira aí pode falar para mim. O network te dá acessos que o dinheiro não dá. Sim. Isso aí você pode ter certeza. E para o médico, isso é muito importante. E aonde que entra a rede social? É igual eu te falei, a rede social ela é um canal, um meio, como revista, TV, YouTube, qualquer outro. Tudo que a gente coloca ali na prática é para o médico viver na vida. Tanto que eu ensino ele a ser um bom comunicador na vida. Eu crio um roteiro para a consulta dele, que cada dia é igual uma peça de teatro. Cada vez que faz, não fica melhor? Não que vai ser engessado, mas para ele ter ideia de início, meio e fim, do que dá certo. Então, se ele é bom ali, eu passo um exercício que você, quem quiser, né, levar, que eu falo. Um dos primeiros exercícios que eu dou, olha, doutor, hoje você vai sair o quê? Com um grupo de amigos, com a sua namorada, sua esposa, com quem? Você vai ver quanto tempo você consegue segurar o grupo sem olhar no celular. Se eles pegar o celular rapidamente, tá problemático. Na verdade, eu já sei que tá problemático. Eu só deixo ele ver na prática, entendeu? E a maioria volta na mesma hora. Um monte de gente pegou, não sei o quê. Eu falei, então, bora trabalhar. Você deve estar cansando seu paciente, você deve estar cansando a galera. Foi que eu falei quando, na hora de falar do network, eu falei assim, ó, você não precisa ser um cara engraçado para poder prender a atenção. Não. Você tem que ser uma pessoa interessante. É bem diferente, né? É que o engraçado, e ser engraçado é difícil. Porque existe um limite entre você ser engraçado e ser pastelão. Existe os bons comediantes são altamente inteligentes. A comédia é algo inteligente. E é por isso que ela chama atenção, porque ela é divertida e inteligente. Esse dia eu estava assistindo uma escolinha do professor Raimundo antiga. Eu falei, cara, como o humor mudou, né? Se fosse hoje, a própria Globo não ia passar metade da escolinha do professor Raimundo. O seu peru, era coitado. Bullying em cima de então, bullying. o seu peru, então não ia existir esse personagem, né? Porque o desenho que aparecia na entrada do negócio era ele desmunhecando e tal. Então, assim, Hoje ia ser cancelado. Ia ser cancelado na rede social. Então, assim, é você ser interessante, se fazer... E é uma frase que eu coloquei no brand. É se fazer necessário na vida do paciente. Eu tenho um aqui para acrescentar. Seja... Como é que é, gente? Interessante e não interesseiro. Para ser interessante, a gente precisa ser interessado. Porque a gente, às vezes, chega... E é o que acontece do paciente. O que eu vejo na maioria dos médicos? Ele nem deixa o paciente falar, ele quer falar. Você tem... Sabe, o que fala por último é sempre o mais esperto da mesa. Por que você não deixa falar? Né? Eu refleti aqui, você falando... A frase, só para não esquecer. Fala. Seja perigosamente útil. Útil, exatamente. Legal. Perigosamente útil. Quando você é útil, Seja cirúrgico, independente... E sabe que um dos maiores desafios que eu tive no podcast é justamente isso aí. Deixar as pessoas falarem e eu não ficar falando. Gente, eu vou contar agora. O que foi? Nosso primeiro episódio foi com o Pedro Miranda. O Pedro. Uhum. Assim... Sai revoltado. O João programou, como a gente sempre programa o roteiro todo,
e como vai perguntar e que horas que eu vou falar. E a gente separa alguns pensamentos, alguns livros que a gente já leu. E o Pedro tomou conta do episódio e não deixou o João falar. E a hora que o João falar, ele falou, eu discordo de você. Depois o João saiu soltando fogo pelas ventas. E ele ficou, Vou assistir. curiosamente, fã do Pedro. Nós ficamos todos. Eu acho que o Pedro é Pedrão, apaixonante. tem que voltar aqui com a gente Né? pra gravar, hein? É o segundo que vai ter que pagar boleto. Então, assim, saber ouvir, né? E o Marshall Rosenberg, que é o autor do Comunicação Não Violenta, que é um livro que eu amo e que fez toda a diferença na minha vida, eu falo de coração, porque eu cresci numa família de italianos em que quem fala mais alto vence, né? Então, Quase igual a ele nossa, mas- fala que Eu as também sou- pessoas... Eu tenho descendência italiana e é assim. Então. Gente, parece que é uma briga, mas não é. Capete! Então, e assim, ele fala que o que as pessoas são treinadas para fazer é pensar na resposta na hora do diálogo. Então, ninguém é treinado para ouvir, e sim para saber o que responder. Argumentar. A pessoa está falando com você, você já está pensando o que você vai responder. Então, você não está ouvindo E aí ela. que você fica interessante, porque no final todo mundo está querendo a centralização nele. Entendeu? A pessoa está querendo ser vista, está querendo falar e tal. Aí você pega e dá esse espaço, aí você vai ser cirúrgico na hora de responder, porque E você geralmente ouviu. você consegue Perfeito. dar um arremate final, né? O que está sendo discutido, o que está... eu lembro que tinha um professor na residência, ele era cirurgião vascular e dava aula de clínica médica. Tanto que o cara era cabeção, né? Ele era o tipo House, assim. Então, nas discussões de caso clínico, ele era o último a falar, porque a gente sabia que ia vir coisa boa. Ele ficava só observando. E aí, no final, ele Matava a pau. acabava, entendeu? Então, assim, isso inconscientemente eu faço muito quando eu estou com meus amigos, né? A gente Deu seu enjoinho aí com você, hein? Não é? Muito, porque assim, eu fico só observando o povo falar. Aí o povo fala, ih, lá vem o Amir. Vai soltar. Vai soltar uma aí. A gente fala, mas tudo brincando, respeitando os limites de cada um e tal. Porque também ser interessante, eu posso ser interessante para você e não para você. É a tal da sintonia do paciente, é a mesma entendeu? coisa. Então é onde Tem você se paciente que não vai adapta. gostar do jeito Não dele. vai. E tá tudo bem. Gente, são 7 bilhões de pessoas no planeta. Cara, pode falar. Tem perfis, né? Como você sempre vai ter paciente que consulta com você, vai embora, consulta com outro, aí passa um tempo, volta com você. E isso é assim mesmo. Às vezes ele acha que não se adaptou com você e se adaptou muito menos com o outro, entendeu? Tem uma outra youtuber que eu adoro. Não sei se você conhece, ela chama Gisela Valim. Ela é terapeuta integrativa. E uma das frases dos vídeos dela que mais me tocou foi justamente que ela falou assim: imagine se os cantores fossem deixar de ser cantores, de fundar uma carreira, porque já tem muito cantor por aí. Mesma coisa artista, mesma coisa qualquer segmento. Mas você sempre vai ter alguém que vai te ouvir, que vai sintonizar com a sua energia. E é isso. Os pacientes É que a vão... egrégora. Eu tenho uma marca também, hoje eu não estou aqui, né? Eu sou sócia de uma marca, na verdade, chama Egrégora. E egrégora significa isso. É você conseguir conectar a sua energia com quem está vibrando na mesma direção. Mesma sintonia. Né? Então, quem gostar, vai vir junto. Por isso que não existe persona, entendeu? Porque as pessoas compram pessoas. Mesmo quando a gente compra marca, que é um dos exercícios que eu coloco lá na apostila, você está comprando uma ideia, você está comprando um posicionamento, você está comprando uma filosofia, um status. Você está comprando alguma coisa. Aquilo fala sobre você. Tudo que a gente usa fala sobre nós. A persona é diferente do arquétipo. Não. Ou são outras Primeiro que eu coisas. acho que assim, persona nem existe. Para mim é um dado demográfico mesmo. E que você trabalha. E arquétipo... Aí é um papo bem... A gente pode fazer um podcast sobre Eu arquétipo. quero gravar um episódio só de arcade, eu sou apaixonado. É uma doideira e mesmo. você falou no quarto módulo, achei muito interessante a importância do network. Como é que a gente ganha network? Sendo interessado. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Metodicamente. Chegamos aqui em Goiânia, eu e a Daniela, nós não somos daqui. Nós temos duas opções, né? Construir o nosso espaço de forma gradual, sendo interessante, mas tem alguma forma mais prática? Ser perigosamente útil. É isso que traz o seu network. Você nunca chega pedindo. Você sempre chega dando.
Isso é ser perigosamente útil. Quando você tiver que pedir, ou às vezes você nem vai precisar pedir. As pessoas vão oferecer para você. Aí as pessoas já querem chegar pedindo. Não vai funcionar. Vou dar um exemplo disso que ela falou. O primeiro paciente que eu atendi de renome foi o Matheus, da dupla Jorge Matheus. Como é que comecei? Achei que era eu. Não, você. Você foi o primeiro paciente que deu trabalho. Brincadeira. E foi muito engraçado, porque como é que foi? Foi networking mesmo, sabe? Depois eu fiquei... Muita gente perguntou, o Amir pagou quanto? Eu falei, se eu tivesse dinheiro para pagar o Matheus, eu tinha comprado um carro novo, né? Eu nem ia chamar o Tinha saído do ponto. tinha saído do ponto. Eu atendi um amigo dele de infância, que eu não sabia que era amigo dele. O Átila? O Átila. E que tomava conta do Wake Park até pouco tempo. E aí o Átila chegou por indicação de um outro amigo também dele. Então, quando ele começou a ter resultado, ver e tal... E aí um dia ele foi andar com o Matheus no Wake, e o Matheus olhou para ele, viu que ele estava diferente, performando, corpo legal e tal. Falei, cara, o que você está fazendo? Ele falou, tô lá no Dr. Amir, que eu já te falei faz tempo para você ir. Então, assim, mas mesmo se ele não foi, aí foi outro amigo dele mais próximo consultar comigo, porque viu o Átila indo consultar. Então, o networking tem a ver também com a questão de você mostrar ao que você veio e entregar um produto com qualidade. Agora, se você não tiver interesse em estar no meio que te interessa, você não vai construir networking nunca, entendeu? E é a partir do momento que eu comecei a ver que o Átila ele tinha esse contato com gente maior, eu comecei a participar das coisas que ele me convidava a participar. Porque aí a gente meio que virou amigo, virou parceiro. Tá? O cara hoje mora em Portugal, vai casar. Eu acho lá incrível. E é um moleque incrível. de gente boníssima. E super simples, assim. Quando ele falou que era amigo do Matheus, eu nem... De infância, Acho que ele né? segue nós, cara. agora que eu tô lembrando. Que mexeu com o Wake, foi pra Portugal. Eu acho que ele segue nós. Barbudinho, eu até brincava, para ser amigo do Matheus tem que ter barba também, todo mundo. Então, assim... Não, e ele é campeão de wake skate. Skate, Que legal. Então, assim, é um cara bravo. muito gente boa. E aí o networking foi aparecendo. Então, claro Mas que... você fez de forma genuína, não porque... Você nem sabia, na verdade. Não, nem sabia, foi acontecendo. Isso é uma das formas de network. Eu acho interessante, o Flávio Augusto fala que network é uma das poucas coisas no mundo que a gente consegue comprar. Vai um pouco fora do que vocês estão falando, mas sim, eu acho que isso é uma verdade. Por exemplo, para todo... Me fale mais. Vou te falar mais. Olha só que interessante essa ideia. E Flávio Augusto, não sou eu que estou falando. Minha referência ela é comprovada. Por exemplo, um médico que se posiciona como um ticket elevado, não adianta. Ele tem que frequentar os melhores restaurantes. Sim. Ele tem que frequentar as melhores lojas de roupas. Tem que frequentar a melhor barbearia. Então, isso ele consegue comprar. Então, logo, logo, ele vai Mas criando lá dentro pessoas. você vai ter que ser útil. Sim, claro. Isso Aí agora eu entendi, sim. Entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, eu posso muito bem, cheguei em Goiânia. Isso aqui eu estou comprando. É um network. Entendeu? Então, a gente O tem que dinheiro ser te insere no insere lugar dentro e do te lugar. Você tá abre a sendo oportunidade. assim. Você está sendo estratégico e tá tudo bem. Mas né? é isso que eu acho interessante em tudo que a gente pode se posicionar na vida. Temos atalhos, temos caminhos. Por exemplo, o que vocês ensinam no Brand Lucrativo, eu acho fantástico. Porque foi o caminho das pedras que você trilhou. Sim. Através disso, você consegue dar um atalho para uma pessoa. E a pessoa está comprando para não seguir os mesmos erros que o seu. E a grande ideia é que, no final das contas, você tem que entender onde você está pisando. Com certeza. Pra Não você- adianta nada você comprar aquele espaço, Para você mas- pisar do seu jeito, Sim, entendeu? total. E é mostrar que isso funciona. Porque tem muita gente que, às vezes, acha que o jeito dele não encanta ninguém. O jeito... Porque a pessoa, às vezes, é introvertida. É claro que isso às vezes tem que ser puxado um pouco mais, né? Se a pessoa quer ir para uma rede social e não quer falar, não gosta de falar... Eu falo muito da questão do carisma, né? Que ele é treinável, mas nunca vai ser como alguém que traz de berço. Traz de berço, exato. Isso aí a gente tem que ter consciência. Porém, é treinável e vai depender muito da sua vontade, né? Porque vai dar uma forçada ali no início. A pessoa vai ter que se Não adianta esforçar ajudar quem não mais quer de ser alguém ajudado. que já veio falante, assim. Tipo, você que já veio falando, já tem carisma. Acredita não que veio, não? Aprende. Foi desenvolvido, Foi ó, ficou bem feito. Porque você tá, tipo, eu não vejo nenhum tipo de bloqueio, tá? Um ex-tímido e essas legal. coisas. Mas tem gente que realmente tem uma trava. Eu falo isso muito pra Dani lá em casa, né? Primeiro passo para você conquistar, vamos colocar um hack, né? Conquistar uma característica, né?
é você botar a cara, não tem jeito. Você idealiza aquilo, por exemplo, eu quero ser um comunicador. Então, desde o meu primeiro episódio, já estou treinando a minha fala, já estou acompanhando os próprios episódios, eu assisto eles na íntegra e vejo, ó, aqui eu falei errado, aqui eu preciso fazer isso aqui. Então, assim, nós temos que querer. Não adianta nada a gente falar, eu quero ser um comunicador, beleza. Mas o que eu faço para melhorar a minha fala? Não adianta. Treinar. E não ter medo de errar rápido e fazer de novo e melhor. Isso é o jogo. modular, né? Isso é modular. Gente, gente deu fala- quase 1h30. Os copos estão secos de tanto que a gente falou, a água até não, e acabou. tava tão bom o papo. Não, e tá ainda. Agora a gente vai para a parte final e eu gostaria que vocês falassem de forma assim rápida pra gente. Primeiro você, Carla, depois o Amir. Hoje um médico está começando a sua carreira. Formou, traçou ali aquele caminho e depois não deixou esquecer que temos as perguntas, que foram muito legais, que mandaram pra gente. A gente já pode inserir as perguntas, vamos... Inclusive, essa pergunta eu achei muito legal, a gente pode colocá-la agora. Exatamente. A gente abriu uma caixinha de perguntas, tá? E algumas pessoas mandaram, mas a gente selecionou 2 para essa parte final. Então, junta com o seu conselho de quem está começando, e aqui perguntaram pra gente. É possível criar uma marca, um branding, tendo só uma graduação, ou você precisa ter uma especialidade? E quando começar? Não, acho que o médico, ele sempre vai ter espaço, porque vocês são uma autoridade. A partir do momento que você tem um CRM, você tem uma autoridade, você vai ter que partir de algum início. Talvez ali começando essa graduação, seria agora eu aqui, né? Não conheço tanto assim de medicina, seria tipo clínico A geral? especialização. Isso, o clínico Acabou geral. a faculdade. Acabou de formar. Aí ele vai para clínico geral, né? Isso. Ali ele vai entender e vai transformar e ver o que você falou, vai comprar network, vai ter estratégia e tal. Então, O posicionamento, ele é do que você vive. Por exemplo, você foi trabalhar numa atenção básica, você se posiciona como médico Do de serviço que de você atenção vende. primária. exatamente. Você vai dar trabalhar numa E olha, eu nunca terapia nem vi um intensiva? médico assim se posicionando. Tem. Ah, tem. Mas eu não vi ainda. Eu quero ver, me mostra. Tem. A parte, por exemplo, básica. O cara pode muito bem ali ensinar puricultura, ensinar as partes iniciais ali do atendimento da atenção primária, aqueles grupos de hipertensão, de diabetes. Tem muitas coisas, às vezes muito mais até do que o especialista, porque atinge pessoas. Olha que Eu posso até interessante. completar essa questão da autoridade, Claro. que eu vejo assim, ó, que os médicos têm, às vezes, não sei se é insegurança ou não tem percepção que vocês, a partir do momento que formaram, vocês são autoridade. a síndrome É muito do impostor. diferente de eu, por exemplo. Para eu ser autoridade, eu tenho que ter muito, muito, muito feito. Vocês não. Vocês chegaram lá. Você é médico, entendeu? As pessoas não vão O que você questionar acha, muitas né? coisas. Eu acho que o médico recém-formado, ele é um potencial autoridade. Ele tem uma autoridade em potencial, que ele pode desenvolver bem ou não. Na verdade, ele está apto a começar a modificar a vida das pessoas dali para frente. A questão de dividir, de você ter uma especialidade ou não, é você nichar. Então, se eu quero abrir uma loja de tênis, eu estou nichando, porque eu quero o público que consome tênis. Se eu quero abrir um supermercado que vai ter várias coisas, eu não estou nichando mais. Eu estou abrangendo o meu negócio. Mas, de novo, ele tem que se mostrar útil para quem ele quer se mostrar. Então, eu ia acho que é citar se fazer ser útil. Citar um Essa é a exemplo de questão. uma amiga minha, que eu conheci inclusive lá na pós. Ela formou, não tinha especialidade, e ela foi mãe logo após se formar. E ela percebeu algumas dificuldades na amamentação, comentou com algumas amigas, e hoje ela fatura assim, dígitos milhares, vendendo curso de amamentação para as mães. Por quê? Então, assim, porque ela pegou uma nichou. dor dela E resolveu. e ela entendeu que talvez isso poderia ajudar várias pessoas. Perfeito, mas ela nichou. Nichou. Então, assim, não é ser... A especialidade, ela te obriga a nichar. Ela te obriga a nichar. Ana, por exemplo, você é ortopedista, mas quer ir para nutrologia, você está nichando mais ainda. Eu Você está tenho- abrindo outro leque. Eu adoro Entendeu? mnemônicos. Pega esse aqui é que massa. mnemônicos? Letras, palavras que ajudam a gente a lembrar. gravar. Olha que legal esse aqui, é o PNA. Todo mundo que quer começar a se posicionar, que quer começar a empreender, seja em rede social ou rede física, primeiro passo, PNA, posicionamento. Então, você tem que se posicionar. Não adianta nada você querer empreender, mas você não tem um posicionamento. Ninguém vai te descobrir do além. Nicho, né? Então, você tem que nichar, criar um nicho, criar o grupo de pessoas ali que vão te acompanhar.
por consequência, você vai criar uma audiência, então as pessoas vão acompanhar e consumir, e o resultado final é a autoridade. Então, se a pessoa, o médico é informado, está lá no programa de saúde da Tem família, como empreender em tudo. ele quer mostrar a rotina dele, quem que ele vai pegar? Provavelmente outros colegas que estão na mesma situação. Esse caso que você deu de exemplo, é bem legal. Por quê? Porque uma dor que ela teve, de novo, a gente vai para a dor do paciente. Né? Ela pegou uma dor, mesmo não sendo especialista, ela se aprofundou em estudar, ela recebeu orientação de um especialista, onde ela aprofundou mais ainda e repassou isso. Justamente. Mas e para um público o quê? Leigo. E também Né? das duas vias. Ela pode tanto ajudar as pessoas que são leigas, né, com as campanhas de uma atenção primária, se for o caso, estou citando como exemplo, ou muito pelo contrário também pode ajudar até pessoas que estão se graduando, que ficam pensando, meu Deus, eu posso me posicionar sem ter uma especialidade ainda? Pode. Olha o exemplo da fulana de tal. Exatamente. Então, Eu posso complementar, eu não vou discordar de você, Douglas, mas só para vocês terem outro olhar para isso, não pelo olhar do médico, que eu acho que foi exatamente o que você disse. Pode discordar. Não, mas é porque eu não estou discordando, é porque eu estou vendo que ele está colocando a coisa por um olhar de médico. exatamente. Tipo assim, eu sei que ele pode, mas ele ainda não tem experiência. Concordo. Só que vai lá nos arquétipos, que eu não sei se vocês sabem, né? Veio de Carl Jung. Enfim, tem uma coisa que é o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. No nosso inconsciente coletivo, se você fala que é médico, juiz, advogado, você é uma autoridade. Mas, cara, será que hoje ainda com esse tanto de médico formando? Tá no nosso inconsciente coletivo, é muito forte. Igual você, se você conhecer um juiz agora, mesmo que esteja... É um juiz. Queira a gente sim ou não, ele pode canetar. É igual o médico. Queira a gente sim ou não, ele formou ontem, ele pode canetar. E aí? Tem um poder. Sim. De fato, tem uma autoridade, né? Temos mais perguntas? Mais uma última pergunta. Eu acho que a gente até respondeu o passo a passo para criar um branding. Então, Fala de novo, porque ainda dá mais um corte para nós. Fala de novo, Carlos. Passo a passo. Não, brevemente, Rápido, valendo, porque brevemente, em 5 minutos. Vai lá, valendo. Gente, o passo a passo, eu vou voltar de novo, eu não quero ser chata, mas Não, você nunca é chato. Você mora no nosso coração. Entender de pessoas. E para entender de pessoas, você tem que entender de você. Senão, não vai rolar. Perfeito. Fim. Perfeito. E marque pessoas. Que massa. Exatamente. Não, sensacional hoje. Vamos lá, as últimas considerações, doutor Amir. Aquela mensagem final. Não, acho que você tem que fazer o que toca o seu coração sempre, independente do que você faz. Eu tive essa conversa 7 anos atrás com a minha secretária, que hoje muita gente tenta roubar ela de mim. Né? Eu falei assim, não é porque você é uma secretária que você tem que se rebaixar e aceitar qualquer coisa das pessoas e tal. Eu só quero que você seja melhor no que você faz. E ela levou isso muito a sério. Eu acho que... Porque é isso que a Carla falou. Na nossa área, o produto é uma vida. O produto final é a saúde de alguém. E aí é uma frase que uma amiga minha sempre fala nos cursos dela, a doutora Fernanda, que eu uso muito, que é: o paciente sempre é o amor de alguém. Né? Então, isso é muito importante. A gente usa o residente, sempre é o amor de alguém. Não esqueçam, cuidem dos residentes. Então, é isso. Faça o que o seu coração está aberto a fazer. Que você vai fazer com muito mais facilidade. Doutora Perfeito. Daniela, considerações finais? Bom, eu gostaria de agradecer até pelo adiantar da hora. O João já falava muito de você. Então, assim, é realmente um prazer te receber. Agora, colega de clínica. Obrigado. Né? A gente sempre tem muito a aprender com cada um que senta aqui, mas ouvir essas autoridades realmente que vocês são, querendo ou não, nos respectivos nichos, nas respectivas áreas, nos dá, assim, aquela motivação. E ouvir você falando com tamanha simplicidade, né? Você que já galgou aí uma estrada tão bonita, né? Enfim, só te parabenizar realmente por tamanho brilho que você tem. Continue fazendo as coisas de forma genuína, do seu coração. Eu acredito muito nisso. O estado de flow vem para aqueles que estão fazendo as coisas ali do seu coração, da sua alma, realmente. E
a gente vai ser muito recompensado por isso. E você, Carlinha, eu vou mandar o boleto por ter participado pela segunda vez. A gente sempre aprende muito com você. Coisas que você fala, né? Falou desde ali do nosso quinto episódio, quarto, né? Quarto episódio. Foi no quarto? Quarto episódio. 17. Pensa. E que a gente carrega até hoje. Várias frases, várias coisas. E cada reunião que a gente tem, a gente aprende muito com você. Então, muito obrigada de novo. É uma honra receber vocês aqui. E você, Dr. João? Então, para finalizar, tem uma frase que eu acho muito legal. Do Arthur Bender, que fala muito sobre branding pessoal. Talvez, acho que no Brasil foi um dos primeiros. Já tem um livro bem legal que ele fala. Uma marca é uma forma de você diferenciar em um mundo de iguais, né? Para nós é o que a gente fala de equidade, né? É você diferenciar em um grupo de pessoas que são todos iguais. Vamos colocá-las aqui, um grupo de médicos, né? Então, nós temos que ter esse conceito, eu acho que desde o primeiro dia da faculdade, né? A gente, às vezes, menospreza a importância de nós nos posicionarmos como uma marca pessoal. Isso engloba vários aspectos. A forma que você fala, a forma que você trata tanto o seu professor, quanto a faxineira, a cantineira e principalmente os seus colegas. Isso estou falando para o acadêmico, mas estendo também para o médico, né? O bom dia que ele dá para a pessoa que está ali na portaria, a forma que ele trata o seu paciente, tudo isso é branding, né? A forma que ele se veste, o tênis que ele coloca, tudo isso é branding, né? É um posicionamento e você tentar diferenciar. Porque, sendo mais metódico, eu acho que no mercado hoje existem muitos médicos. Eu não vou nem entrar no mérito dos bons e dos ruins. Nós aqui, eu acho que trazemos um grupo de pessoas que tem uma mentalidade de crescimento, de abundância. E essa é uma forma de nos diferenciarmos, né? Criarmos uma marca e, principalmente, que eu acho que talvez seja a base desse episódio, sermos nós mesmos, né? Sempre vestir aquela roupa de aceitar quem você é, ter confiança. Você é bom, você é capaz. Tenha coragem. Acho que essa talvez seja a mensagem que eu queria trazer. Muito obrigado a todos vocês. Eu não falei minha frase. Fala. Mas eu quero falar, na verdade, primeiro um agradecimento, porque trabalhar com médico assim, mudou a minha vida. Eu sou muito grata. E que eu não empreendi, eu fui empreendida, né? Vocês são tão maravilhosos que foram lá, me tiraram de dentro da CLT e falaram, não, agora você vai trabalhar aqui de outro jeito. E que vocês são alta performance. Quem escolheu medicina já é alta performance. Queiram aceitar ou não queiram, são muitos anos de faculdade. A gente está falando, igual o doutor Amir falou, de vidas. Né? Trabalhar com vidas tem que ter talento, tem que ter dedicação, tem que querer. Então, fazer esse jogo da comunicação, do branding, para vocês é nada. Mas tem que querer como vocês quiseram sentar nesse trono de médico. Sim. Porque para sentar no trono de médico foi fácil? Nunca foi. Vocês acham que para sentar no de comunicador vai ser como? Muito mais fácil que no de médico, gente. Interessante. Não, Às vezes a gente tem medo, né? Eu não daria conta Tem de fazer o que vocês bloqueios, na fizeram. verdade. Gente, para finalizar, onde que a gente acha vocês? Primeiro você, doutor Amir, fala aqui na nossa câmera, nas redes sociais. Vocês me acham no McDonald's. Desculpa. Opa! Então, corta aí. Não, a gente vai mudar agora, a gente vai para a clínica nova que chama Vitalux, que é na rua 1125. E vocês me acham no Instagram, @Dr. Saado, tá? A gente vai deixar aqui. Olha, ele consegue Vai ensinar, informar, entreter e motivar ao mesmo tempo. A gente vai lá que é bom. E você, Carlinha, onde a gente te encontra? Dr.Branding. Cheio de códigos lá, igual eu falei. Se assistir com bastante atenção, já faz sozinho. Porque a intenção lá é O dever de casa de vocês vai ser entrar no Instagram e aprender um pouquinho com esses mestres. Você, doutora Daniela. Eu, @doutora Daniela Textor e @InovaMedcast. Se você assistiu esse episódio, chegou até aqui e ainda não deu o seu like, não se inscreveu no episódio, no canal, volta lá atrás e faz isso. E não esqueça de dar o joinha, compartilhar com os amigos. Isso aí. E você, doutor João? Doutor João Hanum, né? H-A-N-U-M. Vou deixar mais fácil aqui marcado embaixo. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esse foi o nosso 17º episódio e até a próxima. Valeu. Namastê.